Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Olha, você deve ter ouvido falar já sobre o impacto das tarifas de Donald Trump na Apple. Pesadelo na Apple. A empresa vive nesta quinta-feira o pior dia na Bolsa de Valores desde setembro de 2020. Os iPhones podem ficar 40% mais caros com as tarifas de Trump. A Apple perdeu 250 bilhões de dólares em valor de mercado em apenas um dia. Isso faz todo sentido, gente. Trump quer que as tarifas façam com que as operações de fabricação voltem para os Estados Unidos. Já os analistas de Wall Street não entenderam muito bem como que isso pode dar certo. A Apple, por exemplo, pode precisar de 3 anos e 30 bilhões de dólares para mover apenas 10% de sua cadeia de suprimentos da Ásia para os Estados Unidos. Isso de acordo com estimativas do analista da Wedbush, Dan Ives. Ele disse que tal movimento causaria grande disrupção e seria inviável, isso considerando que o preço dos iPhones produzidos nos Estados Unidos aumentaria drasticamente. Vamos entender essa história. Empresas que já tinham fugido da China depois da guerra comercial 1.0, que foi no primeiro mandato de Donald Trump, agora estão ouvindo um pegadinha do malandro da economia. Os novos alvos das tarifas são justamente países como Vietnã, Camboja e Indonésia, onde Apple, Nike, Panasonic e uma galera inteira se esconderam, ou melhor, produziram discretamente. Olha, só que agora não tem mais esconderijo. A estratégia de desviar da China virou um beco sem saída. E nessa versão 2.0 da guerra comercial, o que Trump quer é cortar todas as rotas de fuga e forçar a produção a voltar para os Estados Unidos. Mas a pergunta é: vai funcionar isso? Ou será que o mundo vai só ficar mais caro, mais imprevisível e com menos emprego nos lugares que mais precisam? Hoje a gente vai então ver aqui o impacto dessas novas tarifas, olhando um pouco mais a fundo para essas Big Techs. Bora também de fofocas de bilionário? Olha, saiu uma lista com os bilionários com maior queda da fortuna em 2025. Pra gente ter uma ideia rapidamente aqui nessa introdução, Elon Musk perdeu mais de 100 bilhões de dólares, e isso só em 3 meses. Jeff Bezos, Larry Page, Michael Dell também estão nessa lista, a lista é longa. Das 20 pessoas mais ricas do mundo, pra você ter uma ideia, 14 viram suas fortunas encolherem no primeiro trimestre de 2025. Mas teve gente que nadou contra a maré, tipo Warren Buffett e Bill Gates. Então no episódio de hoje, a gente te mostra também quem perdeu, quem ganhou e por que esse início de ano está sendo tão desafiador até pro topo da pirâmide. Então vem com a gente. Lembrando que você pode seguir a gente aqui, clica no nosso perfil e põe para seguir o podcast para você ficar atualizado todos os dias das principais notícias. Lembrando também da nossa playlist exclusiva, que é composta por músicas que antecederam o episódio dos nossos ouvintes. Então você pode inclusive comentar aqui o que tocou antes do episódio começar, porque aí daí eu vou atualizar a nossa playlist e você pode descobrir artistas novos. Olha só. Bom, durante seu primeiro mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou tarifas, ou seja, impostos extras sobre produtos vindos da China na chamada Guerra Comercial 1.0. Para fugir disso, muitas empresas mudaram sua produção para outros países da Ásia, como Vietnã e Camboja. Mas agora, com as novas tarifas sendo anunciadas, até esses países estão sendo atingidos. As novas tarifas, elas são altas, você deve ter visto, e afetam justamente os lugares que as empresas escolheram como alternativa à China. O Vietnã, por exemplo, que virou um ponto importante para gigantes como Apple e Nike, agora enfrenta uma taxa de até 46%. No Camboja, onde marcas produzem bastante também, a tarifa chegou a 49%. Já na Indonésia, o imposto vai até 32%. Essas novas medidas mostram, pra gente que Trump e sua equipe aprenderam com o que deu errado na primeira guerra comercial. As empresas, elas mudaram a produção, mas não voltaram a fabricar nos Estados Unidos. E agora, dessa vez, a ideia parece ser fechar todas as rotas de fuga, o que pode causar ainda mais impacto, tanto nas empresas quanto na economia mundial. Segundo especialistas, esse tipo de tarifa afeta várias partes do processo de produção. Isso porque hoje em dia os produtos são feitos em etapas e podem passar por vários países antes de chegar ao consumidor final. Assim, se um país é afetado por uma tarifa, muitos outros também acabam sofrendo junto, é o chamado efeito dominó. Eu tinha falado do Vietnã. Gente, o Vietnã é um bom exemplo.
Nos últimos anos, ele atraiu mais de 140 bilhões de dólares em investimentos de empresas como Apple, Microsoft e também a Samsung. Só que agora, com as tarifas, esse movimento tende a desacelerar. Uma pesquisa com empresas americanas no Vietnã mostrou que a maioria está preocupada com as tarifas e que muitas podem até demitir funcionários se os impostos forem mesmo aplicados. Países como Vietnã e Camboja dependem muito dessas fábricas para crescer economicamente, mas agora está tudo em risco. A Ásia, em geral, é a região mais exposta a essas mudanças, já que muitos países de lá exportam muito para os Estados Unidos. Ainda assim, em alguns casos, os países atingidos pelas tarifas ainda têm vantagens. Por exemplo, o Vietnã tem acordo comercial com a União Europeia, o que ajuda as empresas que exportam para lá. E olha só, por incrível que pareça, mesmo com essas novas tarifas, ainda pode ser mais barato produzir no Vietnã do que na China, onde as tarifas dos Estados Unidos já passam de 60%. Bom, vamos combinar que no fim das contas, tarifas altas são ruins para todas as empresas, especialmente em setores como o de eletrônicos, onde é difícil encontrar novos fornecedores tão rápido assim do dia para noite. E até empresas chinesas que tentaram fugir dessas taxas mudando suas fábricas para outros países, agora enfrentam o mesmo problema. Um exemplo, uma empresa chinesa que ia abrir fábrica no México, agora pensa em mudar para Costa Rica, mas com a nova tarifa de 10% sobre a Costa Rica, o plano também está sendo revisto. O gerente dessa empresa desabafou dizendo, abre aspas, é uma loucura, nossos clientes americanos só querem produtos feitos fora da China, mas não sabemos mais para onde ir, fecha aspas. Bom, o plano de Trump seria trazer fábricas e emprego de volta para os Estados Unidos, mas por enquanto o que a gente vê é incerteza. E essa incerteza por si só já custa caro para as empresas, o que agora precisam decidir o que fazer com os preços subindo e um futuro bem incerto. E o impacto é ainda maior quando a gente olha diretamente para as empresas de tecnologia, o índice de ações Nasdaq 100. Depois que a queda da quinta-feira da semana passada eliminou 1,4 trilhão de dólares em capitalização de mercado do índice de ações Nasdaq 100, o indicador caiu 16% nas últimas 6 semanas. As 7 magníficas recuaram, olha só, ainda mais 20%. Os fabricantes de chips estão em queda livre e há poucos sinais de que esse cenário vai acabar tão cedo. China e Taiwan, que são os centros globais de fabricação de chips e alta tecnologia, foram atingidos com tarifa de 54% e 32% respectivamente. E como eu já citei os exemplos, bases de produção nascentes como o Vietnã e também a Índia estão encarando impostos de pelo menos 26%. E, gente, essa é uma configuração, vamos combinar, desastrosa para empresas como a Apple, Nvidia e Broadcom, que são os pilares da tecnologia dos Estados Unidos, que obtêm componentes de hardware e mão de obra também de montagem do Sudeste e da Ásia, e também os usam para transformar sua propriedade intelectual em trilhões de dólares. Durante anos, eles criaram cadeias de suprimentos intricadas que entregaram bilhões em lucros e dispararam os preços das ações. E como você já deve imaginar, esse é um sistema que não pode ser desfeito rapidamente, da noite para o dia, o que significa que essas empresas enfrentam uma escolha difícil. Ou aumentar os preços em um momento em que os consumidores estão no limite, ou absorver custos e ver os lucros diminuírem. Segundo Paul Stanley, diretor de investimentos da Granite Bay Wealth Management, esse é realmente o pior cenário para a tecnologia. E ele não acha que estão vendo o fim das vendas, já que elas continuarão sofrendo até que tenham mais clareza ou uma mudança de política. A verdade é que os investidores reagiram muito rápido, fazendo as ações da Apple caírem 9,3% na quinta-feira, isso depois de Trump anunciar seu plano. A queda foi a maior para fabricantes do iPhone desde março de 2020, eliminando mais de 310 bilhões de dólares do valor de mercado da empresa. O índice da Bloomberg, que rastreia as chamadas ações das 7 magníficas, caiu 6,7%. Já os fabricantes de software, que têm uma exposição mais limitada a tarifas, tiveram um desempenho melhor. A Microsoft e a Workday, por exemplo, superaram o S&P 500 com declínios de 3% ou menos, o que está de bom tamanho. As tarifas são a mais recente dor de cabeça para um comércio de tecnologia que estava gerando lucros elevados há apenas alguns meses. Do final de 2022 até o pico de fevereiro, o Nasdaq 100 mais que dobrou, superando o S&P 500 mais amplo. Desde o fechamento e um recorde em 19 de fevereiro, no entanto, o índice de referência de alta tecnologia caiu 16% e teve desempenho inferior em relação ao S&P 500 em mais de 4 pontos percentuais. Bom, e já os operadores têm realizado lucros e migrados para setores mais defensivos em meio a temor de recessão e preocupações sobre uma possível retração nos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial. Bom, acho que deu para a gente ter uma ideia aqui do impacto das tarifas em tecnologia. A coisa não tá bonita.
E bora de fofoquinha aqui de novidades sobre bilionários, coisa que é bem interessante de ver. O ano de 2025 a gente sabe que começou difícil para quem investe em ações, inclusive pros bilionários. Pois é, ninguém sai ileso. Das 20 pessoas mais ricas do mundo, como eu comentei já, 14 perderam parte do seu dinheiro entre janeiro e março. Isso porque boa parte da fortuna desse grupo está aplicada na bolsa de valores, que teve um começo de ano, vamos combinar, turbulento. Mas olha só, mesmo assim, alguns conseguiram sair no lucro, como Warren Buffett, que é o famoso investidor e dono da Berkshire Hathaway, que ficou 24,3 bilhões de dólares mais rico no período. Bill Gates, o cofundador da Microsoft, também ganhou dinheiro. Ele fez 2 bilhões de dólares nesse período. Mas, por outro lado, muitos nomes conhecidos perderam uma grana alta. O caso mais marcante foi o de Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, que viu a sua fortuna cair em 116 bilhões de dólares. Mas vale mencionar que, mesmo assim, ele continua sendo o homem mais rico do mundo. Mas por que isso está acontecendo? Você se pergunta nesse exato momento. Olha, os motivos variam, mas tem a ver com, primeiramente, a queda nas ações de grandes empresas. Também tem o fato de, as incertezas sobre a política econômica dos Estados Unidos e boicotes e críticas públicas a alguns bilionários, como tem acontecido muito com Elon Musk. Você deve ter visto, toda essa retaliação com carros, com concessionárias da Tesla. A gente viu anteriormente que a Tesla, por exemplo, entregou menos carros do que o esperado e tem sofrido críticas por causa da ligação de Musk com o governo de Donald Trump. Isso acabou influenciando diretamente no valor da empresa e, por consequência, na fortuna dele. Outros exemplos aqui de bilionários que perderam dinheiro, a gente pode mencionar Larry Ellison da Oracle, que perdeu 30,3 bilhões de dólares, Jeff Bezos da Amazon, que perdeu 27,1 bilhões de dólares, Larry Page e Sergey Brin do Google, que perderam 27,2 bilhões e 25,4 bilhões respectivamente, e Michael Dell da Dell, que teve uma redução de 24,5 bilhões de dólares. Bom, como eu mencionei, essas perdas têm muito a ver com a queda no valor das ações de suas empresas na bolsa. Mesmo que as empresas tenham registrado lucros em alguns casos, as expectativas para o futuro, especialmente com a economia global em alerta, acabaram impactando o valor de mercado. Poxa, Alan, você não citou ninguém da América Latina? Não, está errado, porque eu ainda não acabei. Tem uma lista aqui separada sobre pessoas, bilionários da América Latina, onde inclusive os resultados eles foram mistos. Olha só, alguns bilionários perderam dinheiro, como Eduardo Saverin, que é o cofundador do Facebook, que perdeu 464 milhões de dólares, David Vélez, que é o CEO do Nubank, que perdeu 137 milhões de dólares, e outros conseguiram ganhar mais dinheiro. Jorge Paulo Lemann, que a gente conhece muito bem, que é ex-Ambev, fez 2,38 bilhões de dólares. Fez 2,38 bilhões de dólares nesse período. Carlos Slim, do México, fez 1,4 bilhão. Iris Fontbona, do Chile, ganhou 1,74 bilhão de dólares. E Marcel Teles, da Ambev, fez 1 bilhão de dólares nesse período. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Lohia Queiroz. Uau! E bora dar uma lida rápida aqui nos comentários de vocês do episódio passado? Olha só, Laura Caroline disse assim: acho muito incrível o Trump tentando se isolar economicamente para a economia crescer e tendo um completo efeito contrário. Não sei o que ele tem na cabeça, mas se o dólar cair, eu tô feliz, então que ele continue. E diz que a música que tocou antes foi That's What I Like, do Bruno Mars. Laura, se o dólar cair, a gente acaba agradecendo, né? Duarte diz: gostei do tempinho pra gente pensar qual seria a resposta certa. Hannah comentou só o Rei Julian pra ajudar. E ela comentou isso porque a gente citou Madagascar na matéria passada, tenho certeza. Marcos Boto diz: Trump não teve empatia nem com os pinguins. Essas taxas de 10% nas ilhas Harrod e McDonald vão congelar a economia de lá. E Rafael Rodrigues Fernandes diz: eu trabalho em um famoso armador marítimo italiano aqui em Santos. Faço conhecimento de embarque das exportações da China para o mundo inteiro. Já tenho muito trabalho e pelo jeito vai aumentar. Aqui tocou o November Rain do Guns. Pois é, Rafael, espero que você durma bem, se alimente bem, porque talvez venha hora extra aí para você. E bom, gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Até o próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.